Estrutura emocional, base emocional. Muitas vezes nós falamos de uma estrutura emocional voltado com o olhar para a criança. Que a criança que tem uma certa estrutura emocional vai conseguir ser um adulto funcional, etc. Porém, a gente pensa muito no básico. Mas quando a gente quer construir algo maior, a gente precisa de uma estrutura maior. E eu gosto de fazer referência com construção, apesar de eu não ser da área de construção, mas a gente conhecendo um pouco desse universo da construção, a gente consegue trazer isso para as questões emocionais. Quando a gente olha para a construção, para a gente fazer a construção de uma casa, antes mesmo, a gente sempre fala, precisa fazer o alicerce, é mais embaixo. A gente precisa ver como está abaixo da terra. Primeiro, entender como que é esse solo. E depois, construir uma estrutura que sustente essa casa, que eles chamam a sapata. E quanto maior essa estrutura da casa, mais profundo terá que ser essa estrutura abaixo da casa, para que ela dê esse suporte, essa sustentação. E se for um prédio, aí é um outro tipo de estrutura, ainda mais firme para sustentar. E quando nós vamos ver essas construções em países onde há furacão, onde há terremotos, essa estrutura, além de ser forte, ela precisa ser flexível para não se quebrar. Assim é que a gente precisa pensar na nossa estrutura emocional. A nossa estrutura emocional, ela precisa ser forte o suficiente para aquilo que a gente se propõe a viver e ao mesmo tempo flexível para não desmoronar ou quebrar nas situações controversas da vida. E aí tudo vai depender de qual tipo de construção que você quer ter na sua vida. Vamos dar um exemplo. Se eu quero uma vida pública, eu quero ser famosa, eu quero isso e aquilo, é um tipo de estrutura diferente que eu vou ter que ter. Eu vou ter que ter uma estrutura um pouco maior, porque eu vou estar mais exposta à crítica, eu vou ter que lidar com comentários muitas vezes desrespeitosos na internet e tudo isso, ou ataques. E aí, eu estou preparado para me expor, para construir essa estrutura? Aqui eu tenho base emocional para lidar com essa pressão? Quando eu vou construir uma família, quero casar, quero ter filhos, quero não sei o que, não sei o que, eu tenho estrutura emocional para construir isso, essa casa? Eu tenho os fundamentos necessários? Eu dou conta de lidar com as controvérsias da vida? Porque muitas vezes a gente idealiza, mas quando vem a realidade, e aí? Você tem flexibilidade para mudar muitas vezes o pensamento, a forma de agir, para manter essa estrutura de pé? Independente da escolha de como que você quer viver a sua vida, você tem que planejar isso e pensar, tá, eu quero isso para minha vida. Eu quero ser um médico, eu quero viajar muito, eu quero ter uma família, o que você quer? Baseado naquilo que você quer, é a estrutura que você precisa ter para suportar o peso de tudo isso que você quer colocar na sua vida. E muitas vezes as pessoas querem sair colocando coisas na vida sem ter essa base, sem ter essa estrutura. E depois, quando elas desmoronam, não entendem o que aconteceu. Não suportou o peso. Quantos aí a gente não vê que não suporta o peso da fama, não suporta o peso de ter pessoas que ganham na loteria e às vezes não suporta o peso da responsabilidade de ter muito dinheiro, de não saber lidar, de construção de uma família. Por que tantas famílias se desfazem também? Porque não teve uma estrutura. E às vezes essa estrutura muitas vezes deveria ter sido antes, na família, com os pais, mas a maioria de nós ou teve uma estrutura muito simples, muito básica, apenas para você ali se tornar um ser humano funcional, ou nem teve estrutura. Então, agora essa responsabilidade, você como adulto, é você olhar para essa base estrutural emocional, ver o que falta, ajustar, alimentar, para que você possa aí então construir. Só que muitas vezes as pessoas querem sair construindo sem olhar para si e entender, eu dou conta disso? Se eu ainda não dou conta, o que eu preciso para dar conta disso? O que eu preciso fortalecer para ter aquilo que eu quero? E muitas vezes isso vem
Muitas vezes não, isso vem com autoconhecimento. E aí no autoconhecimento você vai ver, eu preciso fortalecer minha autoestima para dar conta de suportar esses comentários. Eu preciso dar conta de falar não, de colocar limites, para que as pessoas não invadam o meu espaço ali emocional. E assim por diante, você vai entendendo o que falta, o que você precisa construir e se firmar, porque, por exemplo, um concreto, a hora que você coloca, ele é mole, ele é flexível. Você precisa esperar ele solidificar, ficar firme, para aí sim você colocar a base em cima. Então é assim o nosso emocional. Você já tinha parado para pensar? Você tem dúvidas sobre isso? Já parou para pensar o que você precisa fortalecer em si mesmo para a construção do que você quer? Às vezes, não tendo base e fazendo escolhas, essas escolhas desmoronam. Você não dá conta de sustentar essas escolhas. Então, para que as suas escolhas, seus objetivos, que está iniciando o ano, sejam de fato firmes e que não desmoronam no primeiro vento, que o solo não ceda, para que você não desista ou desanime no meio do caminho, você precisa construir uma base sólida. E isso precisa de autoconhecimento. Para ter autoconhecimento, precisa de silêncio, precisa de terapia, precisa olhar para si mesmo com amor, com carinho. Então busque pessoas que você se identifique para que te ajude a se conhecer. Porque um terapeuta é como um espelho. Ele vai refletir ali para você quem você é. E aí você vai conseguir se enxergar, vai conseguir se perceber. E nessa de se perceber, você vai ver o que precisa para estruturar melhor essa base. Precisa de mais firmeza? Precisa de mais flexibilidade? Às vezes é o que precisa. Às vezes tem gente que é muito firme, mas precisa ser um pouquinho mais flexível para lidar com as situações, para se ajustar um pouco. Às vezes a gente é muito autocentrado e precisa olhar um pouco mais para outras pessoas. E é na terapia, nesse reflexo, que a gente vai conseguir perceber e se estruturar. Espero que essa mensagem tenha despertado algo em você, que você tenha refletido. E se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Um beijo, até o próximo vídeo.